sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Fabiola Santos, sou pedagoga, professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade de resolver questões, do ENAD, questões que o INEP organizou, e já aplicou em versões anteriores do ENAD. Inclusive, nesse bloco de hoje, de 10 questões, nós vamos resolver questões da última prova das licenciaturas, do ENAD das licenciaturas, que aconteceu no ano de 2024. Então, é o que a gente acredita que mais se aproxima aí do modelo que vai ser cobrado na Prova Nacional Docente. Então, é motivo de muita alegria para mim estar aqui e dividir com vocês, essas questões, que eu preparei com muita dedicação, acreditando que é o que realmente vai cair na tua prova, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá resolver as questões. E a questão de número 1 é essa aqui. A partir dos anos de 1990, foram realizadas várias reformas curriculares no âmbito das instituições educativas. Dentre elas, a proposta de reorganização dos anos de escolaridade em ciclos, que trouxeram mudanças significativas para a estruturação curricular e a avaliação, com a implantação da progressão continuada. Tais experiências fizeram constatar que a implementação de novas propostas nas escolas necessita que as. Então, uma coisa que eu já comentei com vocês, e estou voltando aqui, para comentar com vocês novamente, é com relação a esse perfil das questões, elas nunca trazem um tema só, elas sempre abordam mais de uma temática. Então, assim, como é uma prova que avalia ali a licenciatura, então ela aborda os conteúdos que, obviamente, a gente viu ao longo da nossa formação. Então, essa questão aqui em especial, ela fala sobre currículo, fala sobre avaliação, fala sobre implementação de propostas. Então, é uma questão, assim, bastante interessante, tá? Então, vamos lá. O A fala que as particularidades da implementação em cada escola sejam programadas pelos níveis centrais, E aí, pessoal, essa implementação de cada escola sejam programadas pelos níveis centrais. A gente percebe aqui que é um item errado, Por quê? Porque isso aqui ele contradiz um dos princípios mais importantes, das unidades escolares, que é prevista, inclusive, na nossa LDB, que é o princípio da autonomia escolar, E o princípio também da gestão democrática. Então, não faz sentido eu falar que, para particularidades de cada escola, eu vou ter uma programação de um nível central, É como se eu pegasse ali a nível de rede para implementar em todas as escolas. E aí eu centralizo, nessas instâncias, assim, digamos, superiores, esse poder. A gente pensa assim, em secretarias, em municípios, ministérios, E isso desconsidera justamente o contexto as particularidades do contexto local. Então, a escola que deve adaptar as diretrizes às suas realidades e não receber tudo isso pronto. Então, o item A aqui é um item que está errado. E o B? Equipes diretoras aceitem a proposta e a desenvolva com o apoio do coordenador pedagógico. Mais um item aqui equivocado, Gente, a equipe diretora também ela não vai só receber ordens. A gente sabe, que hoje, no princípio da gestão democrática, na complementação e implementação de projetos pedagógicos, a gente preza sempre pela coletividade. E é essa coletividade que compõe aí esses projetos, essa gestão. Como assim, professora? Estou te dizendo que todos os agentes da escola participam e participam ativamente, não só na implementação, mas também para desenvolver os projetos e também na sua avaliação.
Então, essa participação ativa, ela não é só na elaboração, ela é durante todo o processo, tá? Então, quando esse item B coloca aqui, né, que as equipes diretoras aceitam a proposta, só vai aceitar uma proposta que veio de um nível central, digamos assim, e vai desenvolver apenas com o apoio do coordenador pedagógico. Não, ela vai desenvolver também com a com a colaboração de toda a comunidade escolar, né? Então, a equipe gestora participa, os diretores, sim, o coordenador também, também, eles têm papéis fundamentais, mas essas duas figuras aqui não é o suficiente, né? A implementação, ela deve ser o quê? Coletiva, né? Envolvendo professor, envolvendo alunos, a própria comunidade escolar. Então, limitar a esses dois cargos aqui, né? Deixa o item errado. C. Ações pedagógicas e administrativas sejam modificadas de forma coletiva e participativa. Sim, né? É sobre isso que estamos falando, né? Que as ações que acontecem nessa escola, elas devem acontecer de forma coletiva e participativa. Todos participam, seja na elaboração, implementação dos projetos, avaliação, todos participam. O D fala que projetos oficiais prescrevam com clareza as ações a serem executadas. E aqui, mais uma vez, trouxe aquela noção, né, de que vão entregar ali o projeto pronto e a escola só vai executar. E não é isso que tem que acontecer, né? Essa prescrição, como se fosse prescrito, não. A prática educacional, ela depende o quê? De adesão, compreensão do contexto local, da participação coletiva. Então, item D aqui também errado. O E fala que programas de formação continuada aconteçam depois do processo de implementação. Incorreto também, tá? O ideal é que essa formação continuada anteceda ou acompanhe o processo de implementação. E aqui nos nossos estudos sobre implementação de projetos, a gente vai ver que a formação continuada, ela é um passo anterior ali à implementação. Então, fazer a formação só depois, ele é um erro de planejamento, né? Percebe que é um erro no planejamento, mas que prejudica aí a qualidade nessas mudanças. Então, esse também é mais específico aqui, mas também é um item errado. Então, para essa questão número 1, o gabarito fica aqui a letra C de casa, certo? E aí, pessoal, a gente avança então agora para a questão de número 2. Vamos lá. Questão 2, vamos falar sobre o projeto político-pedagógico. Estava demorando, né, para a gente falar sobre eles. Gestão democrática, projeto político-pedagógico são temas recorrentes em provas. Eu acredito muito que vai cair na sua prova pelo menos uma ou duas questões sobre projeto político-pedagógico envolvido aí, contextualizado com a gestão democrática. Se não cair, né, um estudo de caso para você fazer a questão discursiva sobre esse tema. Outros temas que eu também aposto que pode cair, né, fazendo aqui o comentário, não é o sentido da aula, mas já deixando a minha opinião para vocês, é que pode cair também sobre a educação especial e inclusiva, e eu acredito também que possa cair um estudo de caso aí sobre as tecnologias da informação e comunicação. Eu acredito que existe muita chance das questões discursivas rodearem em torno disso, tá? Então vamos lá. E quando eu falo em educação inclusiva, pessoal, não é só educação especial, não, é educação inclusiva, né? Para os outros sentidos, né? Na questão de raça, religião, questão social também, eu acredito que pode sim caminhar nesse sentido, tá? E até bom se cair, né? Para você discursar sobre educação inclusiva, fale também para além das questões de só a educação especial, só as crianças, público-alvo da educação especial. Fala sobre esses pontos também. Eu acredito que vai enriquecer aí, né, o seu argumento, certo?
Então, vamos voltar aqui para a questão número 2, que fala sobre o projeto político-pedagógico, que é tema recorrente em provas de concurso. Ele é o PPP, né? Todos nós que estudamos aqui já ouvimos falar sobre o PPP. PPP, bem como os currículos e programas educacionais, compreende propostas e programas de ações planejadas para serem executadas e avaliadas com base em princípios e diretrizes educativas. Ou seja, a escola, ela tem sim ali, né, esse princípio da autonomia. Mas eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que a escola, ela não é uma ilha, que embora ela tenha autonomia para implementar, construir, avaliar os seus projetos, ela tem que beber na fonte da legislação, da normatização, né? Então ela não pode ir ali criar tudo da cabeça dela, do jeito que ela, não, tem que ser pertinente em alinhado à legislação vigente para a educação no nosso país, tá? Então, o que está falando aqui é justamente isso, né? Que o PPP, o currículo, programas educacionais, todos eles devem ser criados, né, executados, avaliados com base nos princípios e diretrizes educativos e relacionam-se ainda às finalidades que cada instituição pretende alcançar, né? E aí a gente sabe que tem ali as particularidades de cada escola, sendo um documento norteador das políticas escolares e também um articulador das intenções, prioridades e estratégias para a realização de sua função social. Eita, olha aqui um ponto importante também, né? A escola ela tem um papel social muito importante. Por sua vez, o currículo pode ser definido como um conjunto de saberes produzidos na escola. Ele reflete todas as experiências relacionadas aos conhecimentos que serão proporcionados aos estudantes de determinado curso. Esses dois instrumentos ganham importância e relevância no processo educativo como norteadores das atividades escolares. A construção coletiva e embasada na gestão democrática, planejando-se as atividades escolares na busca do atendimento adequado da escola à comunidade em que está inserida. Assim, a escola deve cumprir o seu papel social, que é formar para autonomia e cidadania. Então, a escola hoje ela tem uma preocupação para além de só ensinar conteúdos. Já falei isso aqui diversas vezes em outras questões também, esse papel social da escola. Não é só transmitir conteúdos, mas é também ensinar para que esse estudante viva a cidadania dele de maneira plena e efetiva. Ou seja, eu sou consciente de que eu tenho deveres, mas que eu também tenho direitos como cidadão. Então, fica aí esse papel social da escola. Vamos então responder o restante da questão. Acerca dos temas apresentados no texto, avalie as afirmações a seguir. Então, nós vamos avaliar de acordo com os temas que foram apresentados. Eu falei ali sobre PPP, falei sobre gestão democrática, eu falei sobre currículo, não é verdade? Então, vamos lá. Na prática escolar, além do currículo explícito, há o currículo oculto, não aparente aos olhos, porém muito significativo na vida escolar, na percepção do estudante. Perfeito, gente, né? A gente pode vir aqui relembrar sobre esses três tipos de manifestações do currículo, né? A gente já resolveu algumas questões em outro bloco sobre o currículo, e a gente falou sobre essas três manifestações do currículo, né? O currículo formal, né, o currículo prescrito, que é aquele que está na legislação, o currículo real, o currículo em ação, o currículo que é vivido lá na prática nas escolas, e o currículo oculto, que embora, né, ele não esteja ali escrito em lugar nenhum, a gente sabe que ele ensina de maneira implícita, né, de maneira ali velada por valores, né, saberes que estão ali velados. Um exemplo disso é o próprio, digamos assim, na escola. Uma escola que valoriza e bonifica, premia quem tira as notas altas. Quem tira as notas altas está sendo sempre bonificado, né? Recebendo ali um prêmio, um reconhecimento. Implicitamente, qual é a mensagem que está se passando?
que o que vale para aquela escola é tirar notas altas. Então, quem é criativo é beneficiado, bonificado? Não. Quem é esforçado é beneficiado? Não. Quem vale para aquela escola? Quem tira notas boas. Está escrito em algum lugar isso? Não. É uma forma da prática de currículo oculto. Não está escrito lá em lugar nenhum, não está muito aparente, mas é significativo. Todo mundo já entendeu que para aquela escola o importante é tirar boas notas. Então, esse item aqui tá verdadeirozinho, tá? Na prática escolar, além do currículo explícito, há um currículo oculto, não aparente aos olhos, porém muito significativo na vida escolar, na percepção do estudante. Item verdadeiro, tá? O 2. No Brasil, não existe um currículo único nacional, pois os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, trazem como sugestão uma forma de definição das disciplinas e de distribuição dos conteúdos entre os componentes curriculares propostos. Verdadeiro, né? No Brasil não existe um currículo único nacional. E a BNCC? Primeiro que a BNCC, ela não é um currículo. Ela orienta a construção dos currículos, né? Mas ela não é um currículo. E ela tem ali os conteúdos essenciais, né? Ali os saberes, as competências essenciais que todos os educandos devem desenvolver ao longo da sua vida de estudante, ali, a sua vida na educação básica, né? Até ali o ensino médio. Mas as escolas, as redes, né, têm ali autonomia para complementar com a parte diversificada, que é justamente essa parte local, que faz sentido, né? Aquilo a sua cultura, né, a sua história, a sua fauna, a sua flora, essa particularidade aí podem ser acrescentadas aos currículos. Então, verdade esse item aqui. No Brasil não existe um currículo único, né? E o currículo já tem essa característica de não ser, né, um único, né? Ele não é transcendental, ele acompanha ali a história, né, aquele traço cultural. Então, verdadeiro aqui o item 2. O 3 fala que a elaboração do PPP e do currículo é atribuída exclusivamente à equipe gestora da escola. E aí, no item anterior, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? De forma a inserir o currículo nas atividades educativas, visando atender os estudantes de acordo com as suas necessidades. Não, quando o item fala que a elaboração do PPP e do currículo é atribuída exclusivamente à equipe gestora, esse item fica errado. Pessoal, ele é construído na coletividade, tá? Errado aqui o 3. 4. Tanto o PPP quanto os currículos são planos que direcionam a escola na busca do cumprimento de seus objetivos, né? Ok, devem ser flexíveis diante das necessidades de adaptação ao cotidiano escolar e ser construído e reconstruído constantemente, tendo em vista as mudanças da sociedade. Perdão, perfeito aqui o item, né? 4, verdadeiro. Perdão, mais uma vez. Condiz aqui certinho com o que a gente entende de PPP e currículo, né? As escolas, elas vão usá-los como direção para cumprir ali os seus objetivos, mas eles não são instrumentos rígidos, engessados. Eles são flexíveis e vão ser adaptados e construídos, reconstruídos quantas vezes forem necessárias, tá? Então, verdadeiro aqui, 4. O 5. Ao realizar a mediação entre escola e comunidade, o currículo possibilita a construção da ação pedagógica por meio da articulação entre os conhecimentos construídos na prática social e os transmitidos, organizados e transformados na prática escolar. Verdadeiro também, né? Perfeito aqui este item 5. É uma visão o que crítica atualizada do currículo, que entende ele como um mediador entre a cultura escolar e a cultura da comunidade.
né? E a própria BNCC, inclusive, ela incentiva o trabalho como competências e habilidades que articulam o quê? A prática social e as aprendizagens escolares. Então, certinho aqui o item 5. Então, o gabarito correto da questão número 2 ficou aqui a letra B de bola, certo? E aí a gente avança, então, para a questão número 3. Vamos marcar aqui a letra B. B de bola, deixa eu ver. 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Ficou errado, né? Porque aqui está mostrando 4, né? E é o 5. Então é a letra C. Vou corrigir aqui, tá? Corrigir. Não é a letra B, não, tá? Vou corrigir para vocês. O projeto político-pedagógico relaciona-se com a organização do trabalho pedagógico da escola, indicando uma direção, explicitando os fundamentos teóricos metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de implementação e avaliação da escola. Considerando a elaboração do PPP, avalie as seguintes afirmações. Então vamos lá. O PPP constitui-se em um processo participativo de decisões para instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições no interior da escola. Verdadeiro, tá? Segundo Veiga, né, o PPP ele é extremamente participativo e construído coletivamente, né, e ele não mascara os conflitos da escola, não, mas ele traz à tona esses conflitos para quê? Para que sejam enfrentados aqui nessa criticidade, nessa reflexão. Então, certinho aqui o item 1. O 2 fala que a discussão do PPP exige uma reflexão acerca da concepção de educação e sua relação com a sociedade e a escola, o que implica refletir sobre o homem a ser formado. Certo também, esse verdadeiro e esse também aqui é verdadeiro, tá? Exatamente isso, né? A discussão do PPP exige o quê? Reflexão, que mais, né? E essa construção desse homem, né, que vai ser formado aqui, ele é extremamente necessário, né, para a sociedade e para a educação, né, refletir, né, para o que homem eu quero formar, que homem eu quero construir, qual homem eu quero deixar para essa sociedade. Então, verdadeiro aí o item 2. O 3, a construção do PPP requer o convencimento dos professores, da equipe escolar e dos funcionários para trabalharem em prol do plano estabelecido pela gestão educacional. Esse aqui totalmente equivocado, né? Esse item aqui. Primeiro que está na nossa legislação, eu não preciso convencer os professores, é inerente à prática dos professores colaborar para a construção do projeto político-pedagógico, e eu também não preciso convencer a equipe escolar e os funcionários para trabalharem em prol desse plano, não. E também ele não é estabelecido pela gestão, ele é construído na coletividade. Então, esse 3 aqui está errado. Esses 2 pontos, né? Convencimento é extremamente, né? Sugere aqui que está impondo, fazendo uma persuasão, e esse outro, né, plano estabelecido pela gestão, também essa parte reforça a ideia de uma verticalização, né? Que a ordem vem lá de cima para baixo, que é uma ideia equivocada. Então, esse último aqui está falso. Vamos ver se o meu gabarito agora ficou correto? A gente tem verdadeiro o 1 e o 2. Então, apenas 1 e 2, a letra é para ser a letra C. Vamos ver se vai aparecer a letra C? Aê, agora sim. Agora ficou certinho aqui meu gabarito. Então, gabarito da questão número 3, letra
C de casa, de concurso, de concursado. Então vamos para 4. O 4 fala que o projeto pedagógico deve contemplar a realidade que o aluno vive ou vai viver, as mudanças e exigências tecnológicas, os valores e práticas, a necessidade de construir um mundo solidário e humano em que todos tenham lugar, sem exclusões e preconceitos. Para um projeto de tal envergadura, é necessário a parceria de universidades, entidades de classe, empresários, gestores educacionais e escolares, professores, técnicos e também da cúpula dos órgãos administrativos e técnicos do sistema de ensino. Todos saberes, experiências e expectativas que não aparecem em questionários e enquetes. É necessário, sobretudo, deixar o aluno falar, manifestar suas angústias, desejos, anseios, o que pode contribuir para a elaboração de um projeto pedagógico situado e contextualizado, né? Então, aqui eu estou falando sobre essa participação e sobre a importância dessa participação. Então, com base no texto acima, é correto afirmar que a elaboração do PPP, então, essa elaboração deve partir das angústias, desejos e anseios dos estudantes a serem incluídos no contexto escolar. E aí, essa elaboração deve partir dos desejos, angústias dos estudantes a serem incluídos? E aqui, quando eu trouxe só os estudantes, eu deixo esse item aqui errado, né? Também dos estudantes. Então, vamos ver aqui se tem outro que justifica melhor. Vamos ver aqui o B. O B fala assim que deve envolver toda a comunidade escolar, né? Essa parte aqui já está mais alinhada, tendo como referência a realidade em busca de aperfeiçoamento e mudanças necessárias à educação de melhor qualidade. Ótimo, né? Esse aqui respondeu melhor que esse item A aqui. Aqui eu só falei de desejo e angústia de estudante. Aqui eu falei de envolver toda a comunidade. E a gente sabe que o PPP ele é construído nessa coletividade, tanto a sua construção como implementação e avaliação. Então, o B está mais coerente. C, parte da gestão escolar que procura envolver professores, parte da gestão escolar, aí já ficou pesado, né? Que procura envolver professores, estudantes, colaboradores e demais membros da comunidade escolar para a solução de problemas específicos levantados. Não é só para resolver problemas, tem outros pontos também, né, no PPP. Então, a C não condiz. D. Tem como objetivo principal reafirmar valores éticos e morais e propor ações em busca da consolidação desses valores na sociedade. Errado, tá? O objetivo principal não é reafirmar esses valores, não. Então, errado o D também. Necessita da participação da universidade e de órgãos administrativos e técnicos do sistema de ensino para mediação de conflitos existentes entre escola e comunidade. Não, a escola tem que resolver os problemas dela, né? Agora pensa, ter que chamar a universidade e os órgãos administrativos toda vez que tiver um problema na escola, né? Eu sou supervisora numa escola aqui no Distrito Federal e se eu for chamar uma universidade toda vez que aparecer esse conflito, a universidade não ia sair lá da minha escola, porque o lugar para ter conflito é a escola, né? Então, não condiz aqui a letra E também. Então, o que melhor responde aqui é a letra B de bola. Então, vamos marcar aqui B de bola. Certo? E meu gabarito dessa vez apareceu certinho também. Maravilha. E aí a gente avança. A criança não é apenas alocada em um sistema de relações na qual ela reproduziria eternamente. As crianças atuam sobre a manutenção de algumas relações sociais e assim reproduzem e produzem as culturas infantis ao interagirem com as culturas dos adultos e com as culturas da infância. Aquelas que são produzidas pelos adultos para as crianças, criando
e reinventando culturas. As crianças têm autonomia cultural em relação ao adulto e produzem culturas infantis. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre essa questão? Ela está falando aqui sobre a criança hoje, né? Como a gente vê a criança hoje. Então, ela está falando que a criança de hoje, ela não é só colocada lá nesse sistema de relações, não, na qual ela vai reproduzir para sempre aquilo que, né, ela foi ali ensinada. Não. As crianças hoje, elas atuam sobre as relações sociais. Mantém, né? Mantém o que foi ensinado? Mantém, mas elas também, né? Elas atuam ali e transformam essa realidade. Assim, elas reproduzem, mas também produzem cultura infantil. E como que elas produzem e reproduzem cultura? Quando elas interagem ali com as culturas dos adultos, com outras crianças, com espaço, né? Então, é importante a gente entender o que fala aqui nesse enunciado. Opa, perdão. O que fala aqui nesse enunciado. É aqui que eu tenho que mexer. Pronto. O que fala aqui. Senão eu mexo e tiro vocês da minha tela. Então, o que fala nesse enunciado aqui, é importante que eu entenda o que fala aqui para eu conseguir responder as minhas alternativas aqui, tá? Então, ele está perguntando sobre essa concepção de infância que foi apresentada aqui nesse texto, que é a concepção de infância que a gente tem hoje, tá? Então, conforme essa concepção de infância apresentada no texto, a criança como sujeito histórico, tá? O A fala o quê? Que ela cria e recria culturas infantis ao interagir com adultos e outras culturas infantis. Olha só esse trecho aqui. Vou até colocar um marca-texto aqui, ó. Vou colocar amarelinho, que vai dar para a gente ver direitinho, ó. Quando ele fala assim, ó, que as crianças atuam sobre a manutenção de algumas relações sociais e assim reproduzem e produzem as culturas infantis ao interagirem com as culturas dos adultos e com as culturas infantis. Pessoal, esse trecho aqui, ele está falando justamente a mesma coisa que está falando nesse item aqui. Cria e recria, reproduz e produz, produz, cria, recria, reproduzem. Não é a mesma coisa? Só que com outras palavras. Então, a criança, ela cria e recria cultura ao interagir com adulto e com outra criança, tá? Então, já achamos aqui a resposta da questão número 5. Vamos analisar as outras só para a gente entender. O B fala que desenvolve-se nos moldes dos adultos, a partir de um contexto histórico e social. Não, não é só no molde do adulto, né? Beleza, ela mantém aqui alguma coisa, mas ela também transforma. Então, não é o B. Atua no sentido de manter as relações sociais dos diferentes tempos históricos. Beleza, né? Ela mantém aqui, né? Atuam sobre a manutenção e assim reproduzem. Então, errado quando ele fala que só mantém as relações. Então, o C está errado. Pertence a tempos históricos determinados e a vivência da cultura local vigente. Não, ela vai criando e vai reinventando culturas. Então, o D também é errado. Então, esse texto aqui, eu não trouxe a referência, mas é de Cole, ele destaca que a criança não é apenas passiva, pessoal. Ele fala que ela não é uma mera reprodutora das relações sociais, né? Mas ela é o quê? Protagonista, ela é ativa, ela produz culturas aí. E como é que ela produz tudo isso? Interagindo nas relações. O B reduz, né? A criança é um ser que se desenvolve de acordo com os moldes dos adultos. E o C foca apenas na manutenção, né, dessas relações sociais. E o D reconhece a dimensão histórica, mas não traz a ideia de produção cultural ativa, né, que o texto tanto defende. Então, o gabarito da questão número 5 é a letra A, de amor, certo?
Então, facinho. E essa questão aqui é uma questão do ENAD. Eu vou escrever, estou escrevendo com o mouse, minha letra sai horrorosa, mas é uma questão de 2024, tá? Uma das mais atuais aí, né? Que caíram em provas aí, que a gente pode tirar como base aqui, certo? Então, a gente avança para a questão de número 6. 6. Essa daqui também do ENAD 2024. Olha aqui que maravilha. Uma senhora, dona de um pequeno comércio na comunidade em que vive, sempre teve o sonho de estudar. Por isso, decidiu matricular-se em uma turma do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, EJA. O primeiro segmento do EJA são os anos iniciais do ensino fundamental, tá? Apesar de lidar cotidianamente com situações que envolvam o uso da matemática, essa aluna tem muita dificuldade de desenvolver as atividades de matemática propostas por sua professora e sistematizar o conhecimento de forma convencional. Diante disso, a professora decidiu reelaborar seu planejamento, com o objetivo de compreender mais profundamente o processo de aprendizagem dessa aluna, bem como desenvolver sua autonomia mediante o processo de produção de conhecimentos mais sistematizados. Nessa situação, uma maneira de a docente atender o objetivo estabelecido no que diz respeito à avaliação é: o A fala, então, né, antes da gente passar aqui, vamos entender o que está falando aqui nesse pequeno texto, né? O que está falando aqui? Que tem uma senhora, né, já a senhora, que sempre teve o sonho de estudar. Ela é uma comerciante, né, engajada ali na comunidade, e ela resolveu, agora eu vou estudar, vou me matricular no EJA. Após, né, ela lidar ali, é comerciante, lida com matemática todo o tempo, mas ela tem dificuldade na matemática ali, né, convencional, a conta, o algoritmo, isso é difícil para ela. A professora então decidiu reelaborar o seu planejamento, uma professora sensível, ela está antenada ali com o que está acontecendo. Então, ela resolveu ali, não, vou replanejar aqui para que a aprendizagem aqui da senhorinha aqui seja significativa. E aí o item nos pergunta, né, que no que diz respeito à avaliação, como é que tem que ser? A professora tem que elaborar uma série de exercícios a serem resolvidos em casa pela aluna e verificar o desempenho da estudante a partir das respostas fornecidas. Caso a aluna erre muitas questões em razão de sua dificuldade de aprendizagem em relação aos conhecimentos sistematizados, a professora deverá solicitar que ela refaça a tarefa. Será que esse tipo de avaliação aqui, ela é, né, assim, levando em consideração o conhecimento prévio da pessoa, é uma avaliação para a aprendizagem? Não, né? Esse tipo de avaliação aqui, ela foca pelo menos só nessa reprodução, né, de respostas, cópia, vai copiar, vai resolver em casa, sem promover nenhuma reflexão aqui, né? Sem promover, né? Sem explorar nenhum raciocínio. Eu só quero que ela resolva correto, né? Então, esse erro aqui também não vai ser usado para que avance nas aprendizagens, mas vai ser usado para puni-la. Não fez certo, não? Então vai refazer. Então, não condiz aqui com o que a gente pensa na avaliação nos dias de hoje. O B. O B fala que deve pedir que o estudante da turma os estudantes da turma resolvam em casa uma lista de exercícios que serão posteriormente abordados em sala de aula. A professora deverá apresentar em uma lousa as respostas corretas e pedir aos alunos que copiem em seus cadernos, certificando-se de que a aluna mencionada na situação também copie corretamente. Então, o B aqui também, a preocupação está só na cópia, né? Sem explorar raciocínio, sem explorar reflexão. Aqui não tem sentido nenhum. Essa avaliação não é uma avaliação para aprendizagem, e sim só para constar ali, né? Só certificar que essa aluna realmente está copiando tudo certo. O que vale é a resposta certa, mas não interessa se ela só copiou.
Então, não faz sentido. O C fala que organizar uma situação de compra e venda com a turma durante a atividade, observar atentamente quais estratégias a aluna utiliza para lidar com a situação de troco, solicitar que ela explique como resolveu a situação, fazer perguntas para entender seu raciocínio, comparar essas estratégias com apresentações mais formais do conhecimento. Pessoal, a gente falou sobre isso no bloco anterior, né? Quando a gente resolveu algumas questões sobre EJA. Eu falava justamente isso. Quando eu falo em educação de jovens e adultos, eu preciso levar em conta a experiência de vida dele, né? A vivência dele. E esse item C fala justamente isso, né? Vai estar levando em consideração aqui a vivência dela. Ela tem estratégias para passar troco, ela é comerciante. Eu vou observar isso para saber como que ela faz. E pedir para que ela explique, né, essa aprendizagem ativa. E aí eu vou ver como é que está o raciocínio dessa aluna. Então, a letra C aqui, ó, condiz direitinho com o que a gente espera para a avaliação aqui nesse contexto. O D fala que aplicar quinzenalmente uma prova para a turma e explicar várias vezes como resolver os exercícios que envolvam a situação. Situações matemáticas. Caso a professora observe, como o passar do tempo, que a aluna em questão ainda não consegue desenvolver as atividades propostas, é adequado que ela sugira à estudante que frequente aulas de reforço no período da tarde. Essa D também está errada, né? Centraliza aqui o processo avaliativo em provas, né, periódicas e com um caráter exclusivamente classificatório e punitivo, sem considerar o quê? A experiência, os saberes prévios, que é tão importante aqui na prática da EJA. Então, a D também não é a resposta. E uma questão, uma consideração interessante aqui dessa questão é que ela envolve várias temáticas aqui, né, numa questão só. E eu já até falei para vocês sobre essas características, né, do INEP para elaborar questões. Aqui nessa questão fala sobre EJA, né, fala sobre avaliação e fala também sobre os segmentos da EJA, sobre essa avaliação, né, com propósito, a questão do erro, né? Então, é bem bacana que parece uma questão que vai falar só exclusivamente de EJA, mas fala sobre EJA, fala sobre avaliação, fala sobre respeitar aqui a vivência do aluno. Então, muito bacana essa questão aqui, né? Engloba vários conhecimentos. Então, gabarito da questão número 6, letra C de concursado. Certo? Então, a gente avança para a questão número 7. Olha aí, a questão número 7, a gente vai observar aqui essa charge. É o seguinte, ou vocês adultos melhorem essas notas, ou o país inteiro vai ficar de castigo. E aí a gente vê aqui, ó, o Brasil fica entre os últimos em prova internacional de alfabetização. E aí a gente vai analisar, considerando a reflexão proposta por essa charge e os objetivos da avaliação em larga escala da educação básica, é correto afirmar que as avaliações em larga escala têm como objetivo principal moldar os currículos, cabendo às escolas a melhora dos resultados. Pessoal, vocês lembram quais são as avaliações em larga escala, né? As avaliações em larga escala são aquelas em rede, né? A gente tem alguns exemplos, mas quando eu falo em avaliação em larga escala, é aquela que acontece não só ali naquela unidade escolar, mas elas acontecem em rede. Um exemplo dessa avaliação é o SAEB, o próprio Enem é uma avaliação em larga escala, tá? Mas o objetivo dessas avaliações não é moldar os currículos, não, tá? Então, moldar os currículos deixa aí o item errado, né? As avaliações, elas podem até influenciar o currículo, mas não têm como objetivo principal moldá-los. Elas influenciam como? Porque a gente sabe que essas avaliações, elas servem, né, os resultados para a construção de políticas públicas, de metas. Então, sim, elas podem ali acabar influenciando os currículos, mas daí moldar, né? Currículo nenhum é moldado.
tá? Os currículos, por sua essência, são flexíveis. Então, o A aqui, errado. E aí a gente voltando aqui na charge rapidinho, a gente pode entender aqui, né, pessoal, a gente pouco comentou, mas essa charge aqui, ela ironiza justamente assim, essa culpa que se coloca nas crianças, né, pelo fracasso, né? A culpa é sempre da criança por uma não, né? É reflexo de todo um sistema, não é culpa das crianças terem índices baixos, né, na alfabetização. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Esses resultados, eles dizem muitas coisas, né? Então, fica aí a reflexão. O B fala o quê? Os resultados das avaliações em larga escala têm impacto direto na bonificação dos professores, sendo esse o objetivo central dessas avaliações. Então, essa B aqui fala que o objetivo central da avaliação em larga escala é bonificar os professores. E aí eu digo para vocês, né? Essas avaliações acontecem o tempo inteiro. Você já foi bonificado alguma vez? Nem eu. Eu não recebi. Até que agora a gente está escutando, né, aqui, nosso estado vizinho aqui, o Goiás, né, o governador soltou umas notas que vai bonificar aí, mas, embora ele faça isso, né, esse não é o objetivo central dessas avaliações, né? Esses resultados servem para se pensar a educação no nosso país, desenvolver políticas públicas e melhorar a qualidade na educação, tá? Não é bonificar professor, não. Então, o B também está errado aqui. C. As interpretações dos resultados desse tipo de avaliação são relevantes, podendo estimular a implementação de políticas públicas educacionais. Certo, né? Acabei de falar sobre isso. Então, a letra C aqui está correta. O D fala que os estudantes nesse tipo de avaliação são avaliados com foco nos processos individuais de aprendizagem, sendo, portanto, os responsáveis pelos resultados. E aí, lembra que eu falei aqui no início da resolução dessa questão? Quando eu estou falando de avaliação em larga escala, eu estou falando de avaliação em rede. Então, eu não posso responsabilizar individualmente aqui os estudantes, tá? Então, não é individualmente, não. Então, gabarito da questão número 7, letra C de concurso de novo. Beleza. Questão molezinha, né? Essa aqui, muito bacana e muito facilzinha. E caiu também em 2024 no ENAD das licenciaturas. Certo? Vamos para a questão número 8. Agora vamos falar sobre escola nova. Dentro do movimento Escola Novista, desenvolveu-se nos Estados Unidos uma de suas mais destacadas correntes, a pedagogia pragmática ou progressivista, cujo principal representante foi John Dewey. As ideias desse educador exerceram influência significativa no movimento Escola Nova na América Latina e, particularmente, no Brasil, com a liderança de Anísio Teixeira e outros educadores. Formou-se no início da década de 1930 o movimento dos pioneiros da Escola Nova, cuja a atuação foi decisiva na formulação da política educacional, na legislação, na investigação acadêmica e na prática escolar. Então, esse enunciado aqui, ele deixa bem claro que esse movimento ele foi um marco essencial na educação do mundo, mas também do Brasil, né? Que é o movimento dos pioneiros da Escola Nova ou o movimento Escola Novista. Então, é importantíssimo. Então, vamos responder aqui os itens. E aí, pessoal, eu acho que eu comi um pedacinho aqui que falava, mas é bem assim que fala, ó. No que compete às práticas escolares, conforme o movimento Escola Novista, é esperado que. Então, o que que espera? Que o docente exponha o conteúdo ao estudante, realize exercícios de fixação e o avalie para o fins de verificação da aprendizagem? Não, né?
O movimento escola novista, ele defende que o aluno, ele é o centro do processo educativo, né? E o aluno sendo o centro do processo educativo, é, a aprendizagem, ela deve ser o quê? Significativa, né? O aluno é ali ativo dentro desse processo. Quando esse item A fala aqui que o docente é que vai expor, né? A gente tem aquela ideia de transmissor de conteúdos. Então, ele só fica lá transmitindo conteúdo. Nesse cenário, o aluno, ele é ativo? Não, né? Ele é ali só receptor. Então, esse item A fica errado, porque ele não traz essa ideia, né, de aluno no centro do processo educativo, de aprendizagem ativa, baseada na experiência, aprendizagem significativa. Então, errado. O B fala que os conteúdos de ensino sejam selecionados e organizados a partir de conhecimentos e valores sociais acumulados pela humanidade. E, mais uma vez, né, o item D é errado, né? Quando ele fala de valores acumulados, né, a gente lembra mais uma vez dessa transmissão. Então, não é essa a ideia de escola nova. O C fala que a aprendizagem se desenvolve a partir de uma progressão lógica, cujos conteúdos tenham sido previamente hierarquizados por especialistas no currículo. Aqui também remete a essa organização rígida de transmissão, né, de hierarquia nos conteúdos. Isso é característica da pedagogia o quê? Tecnicista e não escola novista. Então, item C também errado. Então, o D deve ser a resposta da nossa questão, né? A escola propicia ao estudante um processo de ensino e de aprendizagem o quê? Ativo, construtivo, experimental, em consonância com as etapas de seu desenvolvimento. Então, perfeito aqui, o item D é o que responde a questão número 8, certo? E aí a gente avança para a questão número 9. E essa aqui tem 2 textos. Olha aí. Minha mãe me mima, né? Mafalda aqui. Minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Minha mãe me ama, né? Aquela coisa repetitiva. Aí lá vem Mafalda, cumprimentar a professora. Parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. Maravilha, né? Uma mãe que ama, que mima, né? É uma mãe ótima. Aí ela foi embora dizendo: agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente relevantes, né? Coisas que façam sentido, que não seja só esse Ivo viu a uva. Lembraram aí? Então, faz todo sentido aqui, né? Agora vamos ver o texto 2. Vamos ver os pontos cardeais. O sol nasce, e aí ele fala de manhã. Não, amanhã não é um ponto cardeal. Ah, não importa, ele nasce assim mesmo. Certo, mas por onde? Pela janela da sala. Isso visto da sua casa. Claro, na minha idade não tem muita possibilidade de amanhecer em outros lugares. A professora se irritou. Vá para o seu lugar, por favor. Que pena. Conversar com a senhora me fascina. Intrigante, né? Leva a gente a refletir aqui essas duas charges aqui. Primeiro, né, que a professora ali, né, dessa primeira charge, extremamente tradicional, né, provavelmente ela estava ensinando a letra M ali para Mafalda. Minha mãe me mima, minha mãe me ama. Essa repetição sem fim é uma alfabetização que não é contextualizada, né? A gente pode entrar também nesse mérito aqui, porque a alfabetização pode ser contextualizada também, até que isso faz mais sentido para quem está aprendendo. E nessa segunda aqui também, ela queria ensinar o ponto, né, os pontos cardeais, e ela estava focada nisso, né? Vou ensinar de qualquer maneira, né? Não importa o que o aluno traga, o importante é transmitir aqui esse conhecimento. E aí, às vezes nós, enquanto professores, nos perdemos nesse sentido, né, de não deixar
a criança participar, né, acrescentar aqui, né. Essa criança era uma criança que a gente via, né, que fazia todo sentido. Que o sol nasce, ela nasce de manhã, né. E por onde eu vejo o sol? Por onde que, né, pela janela. Não, mas por onde? Na sua casa você vê pela janela, mas quando você não está em ca "Ah, professora, mas eu sou muito jovem, eu não posso ver em outro lugar". Então, assim, são colocações inteligentes, mas que para a professora não foram válidas, por quê? Porque não estava aqui no tema da aula, que era, né, pontos cardeais. Então, vamos ver o que que a questão está pedindo com relação a esses 2 textos. Considerando-se as teorias pedagógicas, né? Ela quer saber sobre as teorias pedagógicas. É correto afirmar que as tirinhas apresentadas têm em comum o fato de que de abordarem a construção do conhecimento a partir da valorização das interações sociais dentro e fora do espaço escolar, focalizando a afetividade e as relações interpessoais? Não, né? A tirinha não considerou nada de valorização social. O menino trouxe a vivência dele, ela levou em consideração? De jeito nenhum. Então, não. E a questão social na alfabetização? Não, ela só usou aquele ensino mecânico e tradicional. Então, também não. B. A preocupação com atividades de ensino que estão relacionadas com a realidade imediata dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem. Realidade imediata, na tirinha 2 fica bem claro, né? Que não. E na 1 também. A referência que a Mafalda tinha de mãe, né, que é a mãe que ama, é uma mãe boa. Tá, mas isso, o que que isso se relaciona? Entendeu? Que não fez sentido nenhum para ela. Então, a B também é errada. A C, a prática interdisciplinar, que considera os conhecimentos prévios dos estudantes, ao mesmo tempo que valoriza os conhecimentos enciclopédios tradicionais. Não, né? Não tem nada de prática interdisciplinar, né? Ela só levou em consideração o quê? Os conhecimentos tradicionais, enciclopédicos. Não levou nada em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes, não. Então, a C também é errada. E a D fala que há participação ativa do estudante no processo de ensino e de aprendizagem, destacando suas habilidades de analisar, questionar, criticar o contexto no qual está inserido. Verdadeiro, né? Justamente tem em comum esse ponto aqui de da participação ativa dos estudantes, né, nesse ponto, destacando suas habilidades de analisar, questionar e criticar. Tanto a Mafalda quanto o Kelvin, eles questionam e criticam esse contexto na qual eles estão sendo inseridos ali, né? Eles questionam esse conteúdo que está sendo apresentado para eles, né? E reflete sobre a relevância de que tudo isso está. Para que isso me ensina algo realmente útil agora? Então, eu fiz o X aqui, mas a D é a resposta correta da questão número 9, tá? Então, ótimo. 9, questão 9, letra D. E a 10, né? E a última, para a gente fechar esse ciclo de resolver questões aqui. Um professor de física decidiu apresentar os conteúdos dessa disciplina a partir do eixo temático Origem do Universo. Após algum tempo trabalhando com essa abordagem, o docente percebeu o desconforto de alguns alunos de determinada denominação religiosa. Ao conversar com a turma, verificou que esses estudantes não aceitavam a visão científica sobre a origem do universo. Por outro lado, alguns colegas faziam chacota daquela visão religiosa sobre o assunto. A situação tornava o clima tenso e atrapalhava o andamento das aulas. Nesse contexto, a intervenção adequada para reduzir essa tensão entre os estudantes é manter o ensino dos conhecimentos e manter o ensino dos conhecimentos científicos curriculares seria. Então, a professora tem que achar uma maneira de diminuir, né, a tensão que causa esse desconforto que causa a religião com os temas científicos e continuar transmitindo, né, passando, ensinando os conhecimentos científicos que estão previstos ali no currículo. Então, o que tem que fazer? Está perguntando aqui. Propor uma atividade
sobre concepções religiosas e científicas a partir de uma perspectiva histórica, filosófica e de suas distintas funções em relação à vida em sociedade? Opa, né? Seria ótimo propor uma atividade sobre as concepções religiosas e científicas e, a partir disso, fazer o povo refletir sobre o papel de cada concepção ali na sociedade. Então, faz todo sentido aqui o A. Vamos ver o B. Abordar os conhecimentos referentes às disciplinas a partir de outro eixo temático, procurando separar conteúdo científico de dogmas religiosos, a fim de evitar conflitos em sala. E aí, pessoal, eu digo para vocês que evitar os conflitos não é a forma adequada para reduzir esse tipo de tensão. Fingir que o conflito não existe não vai fazer com que ele pare de existir, tá? Eu tenho que lidar com isso, fazer, né, essas pessoas refletirem sobre o papel de cada concepção na sociedade. Então, o B aqui totalmente errado, né, inadequado. Promover seminários a serem apresentados pelos estudantes a respeito da metodologia científica, de modo a equiparar a capacidade explicativa da ciência à da religião e de seus dogmas. Esse item C aqui, o que acontece com ele? Ele deixa, né, assim, a gente perceber que, nesse ponto de vista aqui, eu quero provar que a metodologia científica, ela é mais importante do que a concepção religiosa. E eu não vou conseguir fazer isso, né? Não é meu papel fazer isso, né? A ciência e a religião, ambas não têm a mesma função explicativa, né? A ciência não precisa ser equiparada à fé, né? Cada uma tem o seu papel, né? Tem o seu campo próprio. Então, falso aqui, não é a resposta, né? Aliás, não é a resposta da questão número 10. Manter o planejamento das aulas para atender às expectativas de aprendizagem da maioria dos alunos e priorizar a abordagem científica do tema, uma vez que este deve ser o foco do ensino escolar. E não, tá? Não existe esse ponto de o foco do ensino escolar ser o científico. A gente não vive mais nessa era tecnicista, né? O papel do docente é mediar esses conflitos e promover um respeito mútuo, né? Então, o ensino da ciência é sim um ponto importantíssimo na escola, mas ignorar o conflito e falar que a fé não tem, né, o dogma religioso não tem valor, aí deixa aqui também errado, tá? Então, resposta da questão número 10 é a letra A. Propor uma atividade sobre concepções religiosas e científicas e a partir de uma perspectiva histórico-filosófica e de suas distintas funções em relação à vida em sociedade. Então, aqui sim responde corretamente a questão número 10, tá? E aí, pessoal, eu deixei para vocês o gabarito, como sempre. Certo? Então, é isso, pessoal. Vou voltar aqui para me despedir de vocês. Foi um prazer resolver essas questões com vocês. Nós passamos aí por várias áreas, né? Vários pontos aí que são recorrentes em prova e que são importantíssimos aí nos seus estudos, na sua preparação, tá? Então, tendo a oportunidade, resolvam novamente, né? Depois voltem aqui, assistam o vídeo com a explicação, que eu tenho certeza que vocês vão mandar super bem na prova nacional docente, tá bom? Vou me despedir de vocês. Beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.